Como sempre temos feito, aos primeiros domingos de cada mês, temos trazido a mensagem em cima do tema do mês, onde nós temos como tema do ano, vida, qual o sentido da sua? E neste mês, lá em Eclesiastes capítulo 6, nós traremos a mensagem com o tema contentamento, que é o tema do nosso mês também. Tema planejado e projetado para o mês de junho. Eclesiastes 6 diz assim a palavra do Senhor: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bem e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver fartura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Espírito do nosso Deus, instrua e abra a mente e os corações dos queridos irmãos nesta noite para a compreensão da sua palavra. Amém? Meus irmãos, nós estamos vivendo uma grande crise e não pensem que esses dias que se passaram, essa crise se foi, mas nesses últimos dias, a crise em que nós percebemos e vivemos foi uma crise econômica, material. Mas não é só essa crise que nós vivemos no nosso país. Nós vivemos uma crise moral também, uma crise espiritual no nosso país. Mas o certo é que nós estamos vivendo em meio a uma crise. Sabemos que nós estamos atravessando um momento muito difícil, muito complicado. Complicado não só para a nossa convivência como sociedade, mais além. Complicado muitas vezes com a nossa convivência com Deus. Diante de tantos ensinos, diante de tanta diversidade, diante de tantos choques, inclusive, no ensino da palavra do Senhor. E nós percebemos esta grande crise espiritual também no nosso país. E dizer da questão da própria crise moral, onde os valores não são mais aqueles que pesam nas decisões das pessoas, da sociedade, mas sim o interesse próprio, aquilo que vai trazer algum benefício para aqueles, principalmente para aqueles que nos lideram. Entretanto, se nós enfrentarmos as crises com maturidade, se nós passarmos por essas situações em que nós estamos vivendo com maturidade, principalmente uma maturidade espiritual, que é a sabedoria de Deus na nossa vida, nós temos uma excelente oportunidade de crescimento e aprendizado em meio às crises.
Não é à toa que em todos os momentos em que Deus traz crise para o seu povo, Ele o faz para o crescimento do seu povo, para julgamento de algum pecado do seu povo, para que ele possa crescer. De manhã eu falava exatamente isso. Quantos de nós temos pensado que todas essas crises e todas essas dificuldades que nós estamos vivendo no nosso país não é um julgamento de Deus sobre a nossa nação? Não é o pesar da mão de Deus sobre tanta corrupção dos nossos líderes, tanta corrupção dos nossos líderes políticos e espirituais. Não é o pesar de Deus para que a sua igreja, para que o seu povo possa crescer. Mas o seu povo só irá crescer se de fato enfrentarem essas situações e enfrentarem essas crises com maturidade. Aprenderão e passarão por cada uma delas. O capítulo 6 de Eclesiastes nos conduz a algumas reflexões, algumas situações oportunas para o nosso momento e principalmente para como nós lidamos com os recursos que chegam nas nossas mãos ou com os recursos que não chegam nas nossas mãos. Uma coisa que fica bem clara aqui nesse capítulo é que a falta de contentamento é um grande mal e que alcança todos os homens. Vejam que no versículo 1 diz assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Quando vem uma crise no nosso país, e eu tenho certeza absoluta disso, que você também ficou sem gasolina nessa última semana ou nas 2 últimas semanas. Ou será que você, por ser filho de Deus, teve algum privilégio exclusivo por aí? Por ser filho de Deus? Não. Mas eu espero que você não tenha agido como louco, como muitos também agiram. Mas pesa sobre todos os homens. E o grande problema, e aqui deixa muito claro, que não somente alcança todos os homens, mas traz um peso, uma dificuldade, um problema para todos os homens. É tão ruim e é tão pesaroso você desejar tanto algo e não conseguir alcançar. Você deseja e não alcança, isso é muito frustrante. Mas Eclesiastes, quando ele vem falar aqui, ele vem falar de algo de insatisfação, falta de contentamento. E eu tenho certeza absoluta, que você em algum momento da sua vida já esteve insatisfeito com alguma coisa. Insatisfeito com alguém. Eu tenho certeza absoluta disso. Talvez você esteja aqui nesta noite insatisfeito com alguma coisa que você tem. Talvez você entrou hoje aqui com o seu coração insatisfeito com alguma situação. Talvez que você que está aqui nessa noite está insatisfeito com o seu marido. Ele não se tornou aquele príncipe encantado que você esperava quando o conheceu. Talvez você esteja insatisfeito com a sua esposa. Afinal de contas, ela não é tão prendada como a sua mãe. Talvez você esteja insatisfeito com seus filhos, porque ele não é tão capaz e tão inteligente como o filho da irmã ao seu lado. Talvez você esteja insatisfeito com o seu trabalho. Afinal de contas, você faz tanto e não recebe o que você merecia estar recebendo. Talvez você esteja insatisfeito com a sua casa, com o seu carro, com a sua escola, com a sua faculdade, com a sua formação. Talvez você esteja insatisfeito. Mas eu quero observar com vocês aqui, meus queridos irmãos, nesta noite, uma primeira verdade que este texto nos traz
quanto ao contentamento. E a primeira verdade dela, são duas apenas que tratarei nesta noite com vocês. O contentamento, ele precisa ser algo indispensável, ele é algo indispensável na vida do cristão. Na vida daqueles que servem ao Senhor, o contentamento precisa ser presente, é algo indispensável. Dos versículos 1 até o versículo 7, o autor de Eclesiastes, ele vem trabalhando exatamente isso. Esse mal que pesa sobre todos os homens, esse mal que alcança todos os homens, que é a insatisfação. E então ele vem trazendo algumas situações. Primeiro aqui aparece um homem que recebe de tudo que a sua alma deseja. Vejam, o homem a quem Deus, versículo 2, conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso ele coma. Mas o pior de tudo isso é que ele não come, mas o estranho come. Também isso é vaidade, é grave aflição. O pior não é somente você se fartar ou fartar sua alma de tudo que você deseja, é você ter tudo que você deseja e você não poder desfrutar, usufruir de tudo que você desejou. Este é um homem, mas ele cita outro homem e diz que se alguém porventura gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que é um aborto, ou que um aborto é mais feliz do que este homem. Veja, ele diz que um homem pode ter 100 filhos, e nesse contexto aqui os irmãos sabem muito bem, a questão da quantidade de filhos demonstrava muito a condição financeira do homem. Se uma pessoa ele teve capacidade de ter 100 filhos, é porque possivelmente ele teria muito dinheiro, muito recurso para criar esses filhos. Mas sabe qual é o pior? É que além dele ter todo esse recurso, ele não se prepara para a sua morte. O texto diz que ele morrendo não teria sepultura. O pior, se ele não se preocupou, nenhum dos seus 100 filhos se preocupou com isso. Nem onde sepultaria o seu pai. O contentamento é algo que precisa ser, e é algo que é imprescindível, tem que estar presente, e é algo imprescindível na vida do cristão. Contentamento é algo indispensável aos discípulos de Cristo. Paulo, quando escreve aos Filipenses, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 10 até o versículo 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo, leia comigo este último versículo, versículo 13, que diz como? Tudo. O que Paulo estava dizendo, ou seja, aquela igreja queria ajudá-lo no seu sustento, na sua manutenção, não havia ainda tido oportunidade, por isso que ele louva sobremaneira aquela igreja, e ele diz assim, e eu não louvo, não é porque vai chegar mais recurso para mim, porque eu sei lidar com a pobreza, eu sei lidar com a fartura, eu já vivi tudo isso, e vivi situações adversas inclusive, tanto eu sei viver humilhado como ser honrado, circunstâncias, experiências de fartura ou de fome, de abundância ou de escassez.
Mas uma coisa ele diz: independente da situação, independente da circunstância que eu estou vivendo, eu estou contente, eu estou satisfeito, porque o que me fortalece não são as situações, não são os bens que eu tenho, não são as pessoas, o que me fortalece é o Senhor que me fortalece. E eu posso tudo nesse Senhor. E ele demonstra claramente o seu contentamento e a sua satisfação, independente da situação que ele estava vivendo. Escrevendo a Timóteo, um pouquinho à frente de Filipenses, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a este discípulo, a este servo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por amor do dinheiro, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. A fonte do contentamento é a piedade, a fonte de lucro é a piedade com contentamento. E ele vai dizer que como a falta de contentamento pode levar as pessoas a tantas armadilhas, e muitas inclusive se afastando da própria fé. Como a falta de satisfação pode levar as pessoas a buscarem bens ou situações que os desviarão da sua fé. E sabe o que acontecerá? Eles estarão caminhando para a ruína. Ruína do outro, não, ruína de si mesmo. O contentamento, meus queridos irmãos, ele é indispensável ao cristão. Grande parte das nossas frustrações, compreenda isso, é fruto da ingratidão do que nós temos. É fruto da insatisfação. É fruto da falta de contentamento. Sabe por que você se frustra? Porque você não está contente com o que tem. Sabe por que você se frustra? Porque você não está contente com o seu marido. Não está contente com a sua esposa. Não está contente com seus filhos. Não está contente com a sua casa. Não está contente com o carro que você tem. Não está contente com o trabalho que você tem. Por isso você vive frustrado. É preciso aprender a desfrutar com alegria e gozarmos do bem que Deus tem nos dado, independente o quanto e qual seja. Ao invés de vivermos o que Eclesiastes aqui descreve, cobiçando o que não temos. No versículo 9 do capítulo que nós estamos expondo, é exatamente isso que o autor vai nos dizer. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Melhor é a vista dos olhos, ou seja, melhor é você desfrutar do que está nas suas mãos, do que você está enxergando, do que você andar, correr atrás de algo que você não tem. No texto de Tiago, no capítulo 4, Tiago vai nos deixar tão claro por que nós não realizamos os nossos desejos. Por que Deus não ouve as nossas orações quando ansiamos por algo? Lá diz: pedis e pedis mal, porque vocês pedem para esbanjar em vosso prazer, ou em vossos prazeres, e somente assim. Deixa-nos muito claro que a nossa cobiça
nos leva à não realização dos nossos desejos. Cobiçar algo só para satisfazer o nosso coração nos leva a não recebermos de Deus, a não sermos abençoados por Deus. Nossos desejos, quando nós expomos a Deus em nossas orações, não são concretizados por causa da nossa cobiça, por causa do propósito dos nossos desejos. Desejamos para esbanjar em nossos próprios prazeres. Mas você, como cristão, a sua experiência com Deus, a sua vida com Deus, deve dar satisfação naquilo que você possui. O contentamento é algo indispensável na vida do cristão. Não dá para ser um cristão e viver insatisfeito com o que tem. Parece o óleo, não é? Quem lembra do óleo? Ó vida, ó céu, ó sol, ó chuva, ó dia, ó marido, ó esposa, não é assim? Tem crente que vive assim. Mas além disso, meus queridos, uma segunda verdade é que nós precisamos entender a diferença entre os nossos desejos, as nossas necessidades. Ou seja, qual é a diferença das nossas necessidades e o desejo do seu coração? É tudo igual? Eu tenho certeza que na maioria das vezes não. As nossas necessidades são muito diferentes dos desejos que nós temos no nosso coração. A partir do versículo 8, vai dizer: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Ou seja, quem é a pessoa que pode dizer que aquilo que ele deseja será bom para ele? Quem é que pode dizer que essa busca que o homem tem no aumento da sua vaidade ou nos seus desejos vai ter proveito para a sua vida? Isso são os desejos do nosso coração. Quando você desejar algo, você se pergunta: que proveito vai ter isso para a minha vida? Será que quando nós ansiamos muito por alguma coisa, nós fazemos esse questionamento a nós mesmos? Nós precisamos entender a diferença entre as nossas reais necessidades e os desejos do nosso coração. Porque muitos dos nossos desejos do nosso coração, nos leva para longe de Deus. Sabe por quê? Porque daí é que procede todos os maus intentos e desígnios. O anseio do homem em ser rico, de possuir bens, procede do seu coração. Mas será que isso fará bem à sua vida, terá proveito? Eu quero te perguntar, meu amado irmão, qual tem sido os desejos do seu coração? Eles são concernentes à necessidade da sua vida? O desejo do seu coração lhe aproximará mais de Deus? Tem algum propósito diante de Deus? O anseio que por anos você tem no seu coração, aquilo lhe fará bem se você realizar? Nós precisamos entender a diferença das nossas reais necessidades e os desejos do nosso coração. O ensinamento do Senhor Jesus Cristo é tão claro lá em Mateus, no capítulo 6, quando ele prega o Sermão do Monte, quando ele diz no capítulo 6, a partir do versículo 32, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Necessitais de todas elas. Por isso ele vai dizer: por que vocês estão ansiosos com isso?
Deus, o seu Pai, sabe que vocês necessitam, e é promessa dele que tudo o que vocês necessitam, vocês terão. Deus não promete, tudo o que você deseja, você terá. Deus promete, tudo o que você necessita, você terá. Por isso nós não devemos andar ansiosos. Paulo, mais uma vez escrevendo lá em Filipenses, ele vai fazer uma oração e uma declaração diante daqueles irmãos, confiante, quando ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas o quê? Necessidades. E a Ele nós devemos dar glória eternamente. Meus amados irmãos, Deus lhe prometeu pão, Ele não lhe prometeu caviar, nem a picanha, nem o filé mignon, mas Ele lhe prometeu pão. Deus nos promete um teto, mas Ele não te prometeu uma casa em Alphaville. Deus lhe prometeu, e lhe prometeu suprir cada uma das suas necessidades, mas não lhe prometeu satisfazer os seus desejos. Se os seus desejos forem conforme a vontade do Senhor, pode ter certeza absoluta que serão satisfeitos. Mas se o seu desejo procede exclusivamente do seu coração para esbanjar nos seus prazeres, tenha certeza absoluta que vocês estão pedindo mal. Em Eclesiastes também, no capítulo 3, que nós já pregamos, inclusive no versículo 11, diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Algo que Deus coloca no coração, isso na vida do cristão precisa ser tão claro e tão óbvio, é ansiar e desejar pela eternidade, porque Deus, isso Ele colocou no seu coração. Anseio pela eternidade é ansiar pelo próprio Deus. Agostinho, na sua declaração do seu anseio de estar com o Senhor, ele diz: ó Deus, o meu coração bate inquieto até que eu possa descansar em Ti. Ou seja, o meu coração, enquanto eu vivo nessa terra, vai viver inquieto até que eu esteja com o Senhor. O nosso coração vive insatisfeito enquanto nós não nos encontrarmos com Cristo. Nós precisamos compreender e distinguir claramente quais são as necessidades da minha vida. Deus promete suprir cada uma delas. Quais são os anseios do meu coração? Tenho ansiado aquilo que agrada ao Senhor? Enquanto o homem buscar satisfação naquilo que é material, perecível, e não se curvar diante daquele que pode saciar toda a sua alma, conforme o próprio Cristo diz lá em João, ele continuará insatisfeito. Não importa se a sua alma recebeu tudo o que ansiava, como Eclesiastes diz, ele não estará satisfeito com o que tem. Não é assim que às vezes nós percebemos na vida de algumas pessoas, que inclusive têm muitos recursos, e a gente diz: poxa vida, a pessoa tem tanto recurso, mas parece que não está satisfeito com o que tem. Como essa pessoa é rica e veja, ainda trabalha dia e noite, não descansa, para que isso? Então, assim muitas vezes nós enxergamos, porque enquanto ela não se dobrar ao Senhor e Salvador Jesus, a sua alma não estará satisfeita. Não haverá contentamento no seu coração. É correr atrás do vento, é vaidade. Há um ditado russo que diz, eu ouvi esse ditado essa semana, que diz que se você correr atrás de 2 coelhos, você não pegará nenhum deles. E eu digo a você,
Se você correr atrás dessa terra e do céu, você não alcançará nem essa terra, nem o céu. Se você correr atrás dos céus, a terra lhe será dada por herança. O grande problema é que tem muito cristão vivendo nessa terra como se fosse o fim da sua vida e almejando o céu. Nós precisamos olhar claramente para a nossa vida e ver quais são as nossas reais necessidades e o que é anseio e desejo do nosso coração e que muitos deles nos afastam do Senhor. Meus amados irmãos, concluindo a nossa mensagem, que nós possamos ser gratos a Deus, aprendendo a viver contentes com as bênçãos que temos recebidos das bondosas e graciosas mãos do Senhor. O que você tem recebido, possivelmente eu não sei, a maioria de vocês. Quais são as bênçãos diárias que você tem recebido? Uma eu posso dizer claramente, que você recebeu a graça da salvação e essa você precisa desfrutar com a satisfação e o contentamento no seu coração, que você não pode se aguentar, que você não pode ficar com a boca fechada, que você não pode ficar trancado na sua casa sem sair e bradar aos quatro ventos que Jesus nos salvou. Que nós recebemos esta graça e essa bênção e que nós precisamos estar contentes com ela e com ela somente. Não foi isso que Deus disse a Paulo? Sabe por que você tem que estar contente, Paulo? Porque a minha graça te basta. Que nós possamos reconhecer que as maiores bênçãos não são as materiais que nós alcançamos, que Deus ainda nos dá e nos concede, não merecendo nada, dando além do que nós pedimos, precisamos ou necessitamos. As bênçãos espirituais, elas são muito mais importantes do que estas. Estas podem ser compradas, estas podem ser adquiridas pelo esforço do homem, mas elas se esgotarão. Quantas pessoas que tiveram já tantos recursos que hoje estão na miséria financeiramente falando? Mas as que são espirituais, ela é fonte de vida, e se você recebe, ninguém tirará de você. Não é o esforço humano, mas é a graça de Deus que lhe concede. Feliz não é aquele que tem tudo, e sim aquele que valoriza tudo que tem. Guarda isso no seu coração. Feliz não é aquele que tem tudo, mas aquele que valoriza tudo o que tem. O que é tudo que você tem? Não sei. Certamente não é o que eu tenho. Não é o que seu irmão ao lado tem. É diferente a proporção. Mas é tudo para você. Assim como é tudo para mim. Por isso nós devemos viver satisfeitos, contentes, valorizando tudo o que tem. Tem um primo que ele é pastor batista, que ele usa a expressão que aqueles que não valorizam o que Deus dá não merecem ter. E de fato é isso. Deus dá e a gente não está contente, está olhando para o outro, está olhando para o que o outro tem, está querendo o outro, está querendo o marido do outro, está querendo a esposa do outro, está querendo o filho do outro, está querendo o trabalho do outro, está querendo o carro do outro, está querendo a casa do outro. Você não merece ter o que você tem. Feliz não é aquele que tem tudo, mas aquele que valoriza tudo o que tem, porque todas elas são frutos da graça de Deus.